Que a paz, a graça, o amor, a presença do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Porque o Espírito Santo é aquele Deus que fala com você, fala na sua mente, que te dá direção, que te dá discernimento, que te dá conhecimento, né, do que é certo, do que é errado, do que é pecado. Que esse Deus esteja atuando sobre a tua vida. Nós já estudamos, então recapitulamos aqui Gênesis, Êxodos e Levíticos. Tiramos as coisas mais relevantes, tivemos uma noção, de cada livro. Hoje nós vamos estar entrando no livro de Números. O autor desse livro foi Moisés. E ele foi escrito há 1400 anos antes de Jesus Cristo. E vamos saber um pouquinho sobre esse livro antes da gente entrar na palavra mesmo? Eu quero dizer para você, quero dar uns conselhos aqui para você. Deixe Deus conduzir você na direção da palavra, do estudo, da oração. Mova a sua vida quando Ele disser para você se mover. Quando Deus te disser, vai no Ministério Café com Fé, vai ouvir o propósito de oração, vai a um determinado lugar, vai fazer uma consulta médica, deixe o Espírito Santo te mover. Para quando Ele disser para você parar, você também obedeça. Muitas vezes o Espírito Santo de Deus fala, pare de investir naquela vida, pare de querer tomar conta da outra pessoa. Ele fala, pare de ficar reclamando. A reclamação, você sabia que reclamação é oração ao contrário? Toda pessoa que reclama, ela está fazendo uma oração para o inimigo. Ele gosta desse tipo de oração. Então, se o Espírito Santo fala para você, pare de reclamar, pare de ficar triste, você deve obedecer. Quando Deus tiver, assim, por exemplo, tirado você de uma situação difícil, de um cativeiro. Muitas vezes, uma pessoa, ela tinha um cativeiro. Eu ouvi uma pessoa uma vez que ela tinha um hábito, uma mulher, de tomar uma cerveja todos os dias, uma lata, uma garrafinha, não sei que tamanho. E ela não percebia nada naquilo. Um dia, o Espírito Santo chegou para ela, no ouvido dela, uma voz mansa e suave, e disse para ela, isso não combina com você, isso não é para você, porque você está ficando viciada. Você não fica sem isso mais. Toda tarde você precisa dessa bebida. Tudo o que te faz escravo, tudo que te coloca num cativeiro, Deus não quer isso para você. E o Espírito Santo falou com essa pessoa. E essa pessoa falou, mas é muito difícil para mim deixar, eu já estou acostumada. E com a ajuda de Deus, ela falou, eu vou obedecer. Não seja tentado a voltar àquele cativeiro. Às vezes o Senhor te tirou de um cativeiro de mentiras, de fofoca, de ciúmes, de inveja. Você tinha um cativeiro e o Senhor te tirou. Não queira voltar para esse cativeiro. Persevere até chegar ao lugar para onde Deus está conduzindo você. O Senhor quer te conduzir para lugares altos, lugares mais próximos dele, lugares de santificação. Encare a sua vida, seu dia a dia, com uma atitude positiva. Aí fora, quem não conhece Jesus, eles sabem falar sobre isso. Que a gente tenha uma palavra positiva, que a gente tenha uma luz, não fala isso? Mas a palavra de Deus nos ensina que a nossa palavra deve ser palavra de fé. Positiva em quê? Em Jesus. Positiva em mim? Não. Por exemplo, uma palavra positiva em mim. Eu posso, eu consigo, eu sou forte. Essa palavra você pode até dizer, se você colocar no final, em Jesus. Porque você não é forte, você não pode. Mas em Jesus Cristo você pode todas as coisas. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós temos que ter essa fé no Senhor para vencer os obstáculos e os desafios da nossa vida. Gente, falando mais aqui de Números, um dos temas principais do livro de Números é a direção de Deus. Olha que lindo que nós vamos aprender. Deus direcionando aquele povo e vai servir para mim e para você hoje.
Quando esse povo estava naquela jornada de 40 anos, saindo da escravidão, do cativeiro do Egito e indo para a Terra Prometida, os israelitas nunca sabiam quando Deus pediria para eles que caminhassem. Eles não sabiam, eles estavam debaixo da direção de Deus. Quando era para parar, quando era para retornar à viagem. Sabe o que Deus fazia? Deus deixava a sua direção muito clara. Porque Deus, ele não é Deus de meia palavras, ele não é Deus de engano, né? Tem pessoas que fala e não consegue deixar nada claro, não é verdade? Não, o nosso Deus, ele fala claramente, e ali também ele deixou uma direção clara, através de uma nuvem, lembra? A nuvem guiava durante o dia, né? E aquele povo ficava na sombra no deserto. Então, aonde a nuvem ia andando, o povo ia andando debaixo da nuvem. E de noite, quando no deserto fica muito frio, havia uma coluna de fogo e eles iam andando debaixo dessa coluna de fogo. Embora a direção de Deus fosse tão visível, não é? Não é visível, evidente? Os israelitas, se eles soubessem, né, que ele os estava conduzindo à terra prometida, eles não ficariam reclamando e nem cansados, nem desanimados. Mas eles ficavam. Eles sabiam que eles estavam indo para a terra prometida, mas eles ficavam cansados, desanimados, reclamavam ao longo de toda essa caminhada de 40 anos. A tua caminhada está difícil? Faz quantos anos que você está caminhando e ainda não teve vitória? Quantos anos? 40? 50? Às vezes nós estamos reclamando porque a nossa caminhada é de 20 anos, é de 10 anos, é de 1 ano. Na verdade, eles ficaram tão abatidos que eles desejavam muito, sabe fazer o quê? Voltar para o Egito, voltar para o passado, voltar para a escravidão, voltar para o cativeiro. Sabe quando você não consegue aproveitar a presença de Deus na tua vida? E você olha para trás, você fala, aquele tempo que eu fazia aquilo parece que era melhor. É obra maligna na tua vida. Porque o passado, ele tem que ser virado a página na tua vida. Tenha sido ele bom ou ruim, você tem que virar a página. Porque você ganhou o dia de hoje de presente e você tem um futuro que te espera. E eles, com essa visão de olhar para trás, eles eram infelizes. Para viver uma vida vitoriosa, feliz, nós precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo, que é calma, doce e suave e traz paz. Precisamos continuar a avançar sem olhar para trás. Ontem, quando a gente estava lá no batismo, naquela fila antes de entrar, né, no altar lá na igreja, a palavra que Deus me deu para aquelas 21 mulheres é que elas nunca mais olhassem para trás. Que elas nunca mais tivessem saudades do que elas fizeram no passado. O passado foi levado na cruz. E aquele batismo nas águas ali era um significado de que elas estavam morrendo para aquele passado. Precisamos nos mover quando Deus disser para nos movermos. E precisamos ficar aonde estamos quando Ele nos instruir para ficarmos quietos. Muitas vezes o Senhor fala, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Fique quieto que eu estou agindo. Nessa noite, eu quero te encorajar a fazer todo o possível para desenvolver um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Fale com Ele e ouça-o. Muitas vezes nós falamos, mas nós não temos tempo para ouvir, não é verdade? A fim de que você possa sentir a sua direção, a direção do Espírito Santo na sua vida. Não se canse, nem fique desanimado, não fique triste, não. Se estiver passando por tempos difíceis, se estiver passando pelo deserto, saiba que o deserto vai passar. Para os israelitas demorou 40 anos, mas passou. E na sua vida vai passar. Seja íntima do Espírito Santo. Continue seguindo em frente com uma boa atitude de fé. O que mantém o cristão de pé é a fé. Né? Com essa atitude de fé. Recuse todas as inclinações
as vontades, os desejos de voltar para trás. Não volte. A esposa de Ló, quando saiu de Sodoma e Gomorra, tinha uma ordem para ela: não olhe para trás, porque eu vou te dar grandes coisas para frente. E Sodoma e Gomorra vai ser destruído, porque só havia pecado. Sodoma e Gomorra estava como está os nossos dias atuais, aonde o amor está se esfriando, aonde a sexualidade está tomando vultos, né, de tamanha proporção, né, de pecado que desagrada a Deus. E estava desse jeito Sodoma e Gomorra. E Deus falou então para a esposa de Ló: não olhe para trás, que eu vou fazer tudo novo na vida de vocês. E saiu Ló, ela e as filhas, parece que eram 2 filhas, se eu não me engano. E ela sentiu saudade, ela olhou para trás. E o que aconteceu com ela? Ela virou uma estátua de sal. Com Deus não se brinca. Quando Deus dá uma ordem, você deve seguir, porque senão a maldição vem sobre a tua vida. E quando você abençoa, quando você obedece, a bênção vem sobre você. O passado é um lugar de opressão, é um lugar de cativeiro. Siga a Deus, siga o Espírito Santo e caminhe em direção a todas as maravilhas que o Senhor tem para o teu presente e para o teu futuro. Senhor, entregamos agora, Senhor, essa palavra na mão, Senhor, no coração de todas as pessoas que estão ouvindo esse propósito. Que o Senhor possa mudar corações, transformar vidas e que eles possam ter ouvidos sensíveis para ouvir o Espírito Santo e ter através do Espírito Santo a direção para a sua caminhada, para o seu dia a dia, para a direção da família, para a direção da vida espiritual, para a direção na saúde, para a direção no relacionamento familiar. Deus, que o Espírito Santo também nos direcione a estar mais perto de Ti. Oramos assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite e até amanhã nesse mesmo horário.